Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estavam com saudade de mim ou não? Até que eu não demorei tanto pra voltar. Esse vídeo, ele vai ser mais um bate-papo. Eu não quero que tenha edição, que seja descontraído, só pra gente conversar mesmo. Enfim, eu tô falando com uma câmera, mas eu acredito que vocês vão assistir. E... Gente, eu sabia, tipo assim, eu própria sabia o quão as blogueiras, as mídias sociais, toda essa coisa influenciava as nossas vidas de alguma maneira. Mas eu não sabia, tipo, o tamanho disso. Esses dias eu fui numa palestra sobre transtornos alimentares e que muita gente sofre com isso. E eu achava que era algo assim muito restrito, sabe? Muito, tipo, 2% da população, eu achava que era isso. Mas não, tipo, é muito sério. E esse vídeo não é um vídeo, tipo, ignorante, super falta de conhecimento. Eu fui nessa palestra e eu venho acompanhando muito todos esses vídeos dessas blogueiras falando, tipo, de autoestima, não sei o que eu tive isso, que eu tive aquilo. Então não é um vídeo, assim, tipo, ignorante, ok? É só pra a gente pensar junto aí no que tá acontecendo na nossa vida e na vida das pessoas também. E é algo assim que eu não quero falar que só quem assiste as blogueiras que sofrem. Mas tipo, a população inteira ela sofre muito, principalmente com as mídias. E mídias sociais também não é só o YouTube, né? Tipo, tem os jornais, a TV, que também mostra muita coisa que deve ser seguida, enfim. E toda essa história, todo esse que eu contei agora me levou a fazer esse vídeo. E é algo muito imperceptível se a gente não se atentar. É algo que eu sofro e que talvez você sofre e a gente não percebe. Tipo, quando uma blogueira, por exemplo... Eu já vou entrar no assunto logo, porque eu sou meio enrolada pra falar, então eu tenho que falar logo pra não esquecer. Quando uma blogueira, ela posta algo, talvez ela não saiba o impacto que vai causar. Claro que eu não tô falando, tipo, nossa, desafio, não sei o que, eu não tô falando disso. Mas eu tô falando de coisas assim, por exemplo, cirurgias plásticas, tipo bichectomia, que tá muito em alta. Tipo, eu não sei por que esse negócio tá em alta. E alimentação, aqueles vídeos tipo antes e depois, emagreça 8 quilos em uma semana. Tipo assim, cara, eu fico muito brava. Pra quem não sabe, eu estudo nutrição. E eu fico muito brava com isso. Tipo, a pessoa não tem dominância em nutrição, ela não é nutricionista, ela não faz nada desses negócios e ela coloca ali, tipo, como se ela... Enfim, eu não quero ficar brava desse vídeo. Mas toda essa exposição do que elas fazem. E eu não tô falando só de blogueira, tipo, o famoso também faz muito isso. E a gente sofre no quê? A gente acha que aquilo tá certo. E a gente quer pra gente. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas são adequadas à sociedade, elas têm status, elas têm bastante curtida. E, na verdade, a gente sofre muito, muito porque muitas vezes a gente fica constrangido, tipo, de não ser que nem aquela pessoa, ou a gente fica procurando motivos pra não fazer. Por exemplo, eu, assim, é uma coisa que eu também sou muito atingida porque eu deixo de gravar porque eu acho que não vai dar visualizações. E na verdade, tipo, no começo não vai dar, isso eu tenho a noção. Mas eu fico assim, ai meu Deus, se eu não fazer um vídeo com um tema legal ou com... se não for desafio, se não for isso, se não for aquilo, não vai dar visualizações, eu não vou crescer, não sei o que, não sei o que. Isso fica me paralisando. E isso é um dos pontos, né? Pra você que quer fazer vídeo, essas coisas, trabalhar com isso. E também tem os pontos de, tipo, aquelas pessoas que postam sempre antes e depois, foco versus fé, não sei o que. E, cara, eu seguia, tipo, a Gabriela Pugliese e outras pessoas que malhavam, porque eu gosto de academia, tipo, eu fazia, e é um assunto que eu vou contar em outro vídeo, né, da minha história, assim, porque eu escolhi meu curso, enfim. E eu seguia todas as pessoas e eu começava, tipo, a me olhar, assim, com outros olhos, tipo, ai meu Deus, eu tenho que ter essa barriga, eu tenho que ter esse corpo, eu tenho que malhar mais, eu tenho que parar de comer doce, eu tenho que fazer isso. E cara, se a gente não tomar cuidado, a gente é muito influenciado, tipo, a ponto disso paralisar a nossa vida, a ponto de que a gente fique pensando nisso toda hora. Isso
se torna uma coisa muito louca, assim. E é algo que eu ouvi na palestra, que transtornos alimentares é algo muito, muito sério. Então, essas pessoas que postam, foco, força e fé, antes e depois, vocês acham mesmo que, tipo, elas são felizes de não comer um brigadeiro uma vez na vida? Você acha mesmo que, tipo, elas irem num casamento, elas irem em uma festa de criança que tem muita coisa gostosa, cara, elas não comerem porque ela tem que manter o foco, tem que manter o foco, tem que manter a força e a fé? Tipo, você acha que, tipo, isso é saúde, sabe? E a OMS, pra quem não sabia ainda, saúde não é só ausência de doença, não é só eu não ter uma gripe, não ter nada, eu ser saudávelzão, mas é o bem-estar físico, social, mental, até espiritual, eles estão, tipo, adicionando isso. E assim, passem comigo, tá? Quando eu me formar, porque eu vou ser uma nutricionista que não vou restringir você de nada. Pelo menos essa opinião minha, ela continua. Tipo, eu tô no 3º semestre e a questão da saúde, a questão de você ser alguém feliz, não é você restringir, não é você seguir as pessoas só porque elas têm status. Não é você ser que nem aquela blogueira que você tanto gosta. Tipo, não, cara, ser feliz é você saber quem você é. É você se olhar, tipo, e ver que você é bonita, cara, do seu jeito, sabe? Tipo, cada um tem um jeito. Isso é top, porque, velho, cada um é único, entendeu? Já pensou se fosse todo mundo igual, ia ser chato pra caramba. Tipo, sério, ia ser muito chato. Então, mas a gente não foge disso, né? Dessas influências. Eu também compro, sei lá, Vans, que é famoso. Enfim, a gente sofre com marcas, a gente sofre, tipo, quer ser que nem aquela pessoa, quer fazer cirurgia porque aquela pessoa fez. Mas se a gente for parar pra pensar, por que a gente tá fazendo as coisas? Pra que a gente tá fazendo as coisas? Tipo, será mesmo que é porque eu gosto? Ou será que é porque eu tenho que fazer? Enfim. Mas se a gente for, tipo, questionar tudo isso, talvez seja não porque nós mesmos, tipo, decidimos e queremos, mas porque as pessoas colocam isso na nossa vida, entende? Então, cara, é algo muito sério que a gente tem que tomar muito cuidado, sério. E eu quero, tipo, terminar falando que você é maravilhosa, que você é linda, que você não precisa seguir padrão nenhum, você não precisa seguir a Nina Seegers, a Taz, não sei o que, é as que eu conheço. E ser que nem ela, sabe? Você é única, você é especial. E se você não quer emagrecer, não emagreça porque a Gabriela Pugliese tá magra, tá ligado? Tipo, emagreça porque você quer, porque, sei lá, entendeu? Não porque elas são magras. Enfim, se você gosta do seu corpo, não mude porque alguém tá falando pra você mudar. E, enfim, às vezes até a nossa família nos influencia muito. Porque, contando um pouco aqui, tipo, eu era muito, muito, muito gordinha. E eu emagreci por saúde mesmo, porque eu tenho colesterol alto, então eu tenho que manter, tipo, nível baixo, assim, sabe? E se eu engordar, ele aumenta e tal. E é horrível, quem tem colesterol sabe. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando a nossa vida, principalmente a nossa alimentação, que é algo que tem gerado muita polêmica aí nas redes, quando isso toma parte da nossa vida, tipo, a gente não consegue mais viver e a gente acha que tá vivendo, né? Porque, tipo, tá comendo brócolis e alface e acha que tá saudável. Só que, cara, se você tá comendo aquilo com ódio, tipo, se você tá comendo aquilo só porque a Gabriela Pugliese come, tá ligado? Tipo, eu tô falando só dela porque é a mais conhecida, eu acredito. Cara, não faça isso, sabe? Seja feliz, cara. Coma o seu bolo se você quiser, tá ligado? Tipo, o que te impede, sabe? Tipo, você não vai. Você não precisa, tipo, ser que nem alguém. É isso que eu queria falar nesse vídeo. Tipo, você não precisa ser que nem ninguém, sabe? Você precisa ser você precisa se encontrar, você precisa ver beleza em você. Eu tô olhando pra lá. Então, é isso. A gente não precisa querer ser igual a elas. A gente tem o nosso jeitinho. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha alcançado alguns de vocês. E eu espero voltar com mais temas assim. Então é isso, cara. Você é maravilhosa, linda, entendeu? Eu tô falando, tipo, você é maravilhosa e linda porque a maioria é menina, né, que sofre com isso. Mas eu acredito que os meninos também sofram. É que eu não conheço muito. Mas é isso, cara. Você também não precisa ser igual a ninguém, ok? Pode ser você mesmo.
E isso é maravilhoso. Tipo, a gente ser único, sabe? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, dá uma força aí, velho. Dá um like aí. Aquelas pedindo like, acabei de falar disso. Mas é isso, só pra saber se vocês gostaram mesmo. E é isso. Um beijo pra vocês e até... Nem vou falar até, né? Porque eu demoro demais, enfim.